E aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio, o senador, para mais um vídeo da quinta edição de Lentes em Canais. E hoje vamos direto para um vídeo mais curtinho. Hoje a gente vai falar sobre silhuetas, faixas de alcance e terreno. Seja lá porque eu acho esse livro bem bagunçado, eles escolheram colocar terreno junto de silhueta e faixa de alcance. Para mim não faz sentido. Vamos lá, silhueta é a classificação de um objeto por um tamanho de forma abstrata, para que você não fale, um objeto de 5 metros e tudo mais. A gente fala por ali um geral. Então, o objeto zero é um objeto que pode ser carregado numa mão, como um gato, um cachorro pequeno e outros objetos, como celular, não que tenha celular em Rokugan, mas você poderia utilizar um celular como um objeto pequeno. E um objeto 1 já é uma criança, um cão, tudo mais. E assim por diante, ele segue até um dragão, tá? Importante falar sobre essa parte é que o quanto você pode carregar de pessoas, de pessoas não, de silhuetas, depende do qual silhueta você está. Vou dar um exemplo de uma forma mais clara. Uma criança tem silhueta 1 pode carregar uma coisa de silhueta 1. Então, uma criança pode carregar um cão grande nas mãos, ok? Um adulto que tem silhueta 2 pode carregar até coisas de silhueta 2 ou uma soma que dê 2. Ou seja, um adulto pode carregar duas crianças, mas ele não pode carregar três crianças. Não ser um esforço excepcional. Então, normalmente ele poderia carregar duas crianças. Três, aí já não, ok? Uma criança e um cão, por exemplo, ou um outro humano adulto. Então, um humano adulto pode carregar um outro humano adulto, ok? Mas eu não posso levantar um cavalo, ok? Há alguns probleminhas, tá, né, nessa regra, porque, tipo, por exemplo, um cavalo, tecnicamente falando, só poderia segurar, né, levar um adulto e uma criança, um adulto e um cão. Não dois adultos, mas um cavalo aguenta, duas pessoas. Então, meio que, tipo assim, beleza, depende do aplicado e depende do cavalo. Se você considerar que é um pônei Rokugani, ele não vai aguentar duas pessoas nem ferrando, que são os pequenos cavalos que a gente tem em Rokugan. Mas se for um grande cavalo, aí você tem que considerar que ele consegue sim carregar um adulto, ok? Você pode pensar dessa forma também. Mas isso você utiliza de forma abstrata, tudo mais, é bem fácil. A faixa de alcance também é uma medida abstrata, você pode converter ela aqui para centímetros, para metros, mas normalmente a gente usa a forma abstrata. E ele explica aqui alguns efeitinhos de distância desses alcances, tá? Então, algo no alcance zero nesta distância, dois inimigos podem agarrar, agarrar ou usar uma arma pequena, como uma faca, sem dificuldade. Mas armas maiores são difíceis de usar. Então, tem certas armas que você alcance zero não pode acertar, porque você está tão próximo que uma lança, você não consegue acertar uma lança em alguém que está colado em você, a distância que eu tô da câmera aqui. Imagina com uma lança, não ia dar certo, ok? E aqui ele vai explicando aqui as outras coisas, né? Dando uma noção pro mestre de como que funciona, mas não é algo que eu chegue e vá ter a necessidade de abordar cada um aqui, tá, gente? Mas lá, na página 265. Vamos lá. Faixa de alcance para mapas quadriculados. Isso aqui é uma regra opcional. Se você for usar quadrados na sua mesa, você utiliza essas regras aqui. Vamos lá, se você quiser, logicamente, seguir, tá? Mas como que funciona? Você tem, pelo menos aqui, eles dão uma ideia recomendando a utilização de cores, né? Então eles utilizam preto zero e aí vai assim por diante, indo até a distância longa. O preto a gente considera aqui onde está o jogador, tá? Então o personagem está aqui nesta distância. Logicamente que depois que ele se mover, a distância zero continua sendo ele, tá? Então, lembrem sempre disso também, tá? Mas como que funciona aqui? Alcance zero é o quadrado ocupado pelo personagem. Alcance 1 são os quadrados adjacentes. O que é quadrados adjacentes? São aqueles que compartilham uma borda ou canto. Ou seja, neste quadrado preto aqui, os adjacentes são esses três cinza escuros aqui dele, tá bom? Então, também tem esta consideração. E aí ele continua falando, alcance 2 já é a frente. Então você pode só seguir esse diálogo aqui, né? Essa pequena caixinha, né? No caso, diálogo não, essa pequena imagem. E ir pensando nela mais pra frente, né? Então alcance 3 estaria aqui, alcance 4 e tudo mais assim por diante. É só você ir contando os quadrados, tá, gente? E desconsiderando o seu próprio quadrado. Você conta os quadrados desconsiderando o seu. Bem simples, bem fácil, ok? Aí, movimento, como que funciona? Todo mundo pode se mover 3 quadrados, então você pode se mover 3 quadrados por vez,
por turno, mais algumas regras. Quadrados diagonais são considerados um quadrado adicional. Então, se eu quero mover-se na diagonal, então, por exemplo, nós temos aqui esta medição. Ó, o personagem ele andou para o lado, gastou 1. Mas agora, para fazer esse salto aqui na diagonal, nesta direção assim, nesta direção assim, assim ou assim, né? Que é o braço à esquerda, abaixo, à direita e tudo mais, ou cima à esquerda, cima à direita, ele gasta 2 quadrados para se movimentar. Então, lembrem-se sempre desta regra. Quadrados difíceis. Sair de um quadrado ocupado por um inimigo ou um objeto também custa um quadrado adicional. Então, se você for se mover para o quadrado ao lado e tem um inimigo, você quer passar pelo inimigo e ir para o outro lado, você gasta um quadrado adicional para fazer este movimento, ok? Então, você faz 1, 2, 3 já. Já foi o 2, 3, ok? Você não pode andar mais fora este movimento que você fez, tá bom? Quadrados, aí vamos lá, resolução de movimento. Cada movimento é resolvido sequencialmente. Se o personagem não puder completar o movimento entre 2 quadrados, ele deve parar ou escolher outro caminho. Ou seja, você vai fazendo a contagem de movimentos que você fez. Se você quis fazer um pulo, por exemplo, na diagonal, mas você só tinha um movimento para fazer, você só tinha mais um quadrado para andar e você tem que gastar 2 para fazer o pulo na diagonal, ou você não faz ou você segue para outra direção, tá bom? Movimento combinado, existem múltiplos efeitos que você pode utilizar para se mover mais, ok? E aqui, ao que eu entendi, é um máximo indicado, que seria ao que eu entendi, é 3 vezes a soma das faixas de alcance indicadas, né? Então, eu entendi que o máximo que alguém pode se mover com efeitos é 9, tá bom? Mas talvez não seja isso, tá? Talvez ele esteja falando assim, se você ganhou mais 2 de movimentos, beleza. Então você vai se mover mais 2 vezes. Agora, não entendi realmente, eu lendo o livro, 3 vezes a soma das faixas de alcance indicadas. Não entendi. Ah, entendi agora. Entendi no meio da fala. Ok. O que ele tá dizendo aqui? Se você ganhou um movimento que você vai se mover mais 3 faixas de alcance, então você, por padrão, todo mundo se move uma faixa de alcance. Você ganha mais 3 é 4. 4 vezes 3 é a quantidade de blocos que você pode andar, de quadrados. É uma conta bem simples, né? Se o movimento padrão de todo mundo é 3 quadrados, se você agora pode andar 3 faixas de alcance por alguma habilidade que te deu, agora você vai andar 9 quadrados, tá? Uma coisa bem óbvia que eu não tinha entendido quando eu li, porque pra mim não tinha regra nem explicando esta questão que é bem prática. E por fim, falando de terreno, de uma forma mais rápida possível para os senhores, ok? O terreno tem habilidades especiais, é isso. E você pode identificar um terreno, ok? Quando você faz um teste de iniciativa, você pode gastar oportunidade, você pode gastar uma oportunidade para o mestre te falar qual é o terreno, ok? Caso não tenha um terreno escolhido, não tenha um efeito de terreno, é um terreno sem nenhum efeito adicional. Mas se você então estiver num lugar profanado, você pode ler esta regrinha aqui na página 267, que vai te indicar como funciona o terreno profanado. Se for um terreno santificado, você então vai falar qual é o elemento ou quais são os elementos que santificam esse lugar. E vai ler esta regrinha aqui que vai dar coisas especiais para quem meditar, por exemplo, teologia. E assim segue pro perigoso, pro obscuro, pro emaranhado e pro desequilibrado, seja de um ou mais elementos, ok? Então, esse é o vídeo de silhueta, faixa de alcance e terreno, mas é bastante importante, eu acho, vocês aprenderem isso antes de verem as formas de combate. Então, utilizem terrenos, achei uma mecânica interessante, mas nem sempre dá para aplicar não, tá? Então, ok, foi o solucionador e fui.